da Lins, eu sou da Bia Eventos e nós organizamos as campanhas de prevenção na parte de saúde, nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente, trânsito. E como vocês sabem, nós estamos com o nosso BiPrevencast, que é um projeto nosso especial. Estamos na nossa segunda edição, né? E hoje vamos falar de prevenção de acidentes durante as férias, um assunto muito importante. E para tratar desse assunto, estamos aqui com o nosso parceiro, Sargento Neves. Tudo bem com você? Manda, uma satisfação estarmos juntos. Maravilha. Eu gostaria que você falasse um pouco do teu trabalho, né? Falasse um pouco da tua empresa. Bem, pessoal, para a gente é uma satisfação estarmos juntos aqui, né, para falar de um tema que é bastante caro. Meu nome é Neves, quando ele apresentou, Sargento Neves. Eu trabalhei no Corpo de Bombeiro, na parte de atendimento pré-hospitalar, por 29 anos, né? E hoje eu trabalho numa consultoria, que é a JN Resgate, que trabalha na parte de treinamentos normativos na área de segurança do trabalho. E aí já desenvolvemos uma vivência toda nessa parte prevencionista e também na parte de atendimento pré-hospitalar, né? Minha formação, eu sou enfermeiro, e aí vai ser uma satisfação enorme a gente trocar ideias sobre esse tema. É um prazer estar com você aqui junto com a gente para falar de um assunto importantíssimo, né? Prevenção de acidentes durante as férias. E durante todo esse trabalho que você tem como bombeiro militar, como também na sua consultoria, quais são as maiores ocorrências, né, que vem acontecendo durante todo esse trabalho? Bem, quando a gente pensa em férias, né, a gente pensa que o risco maior, segundo a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que nesse período de verão e no período de férias, o índice de afogamento aumenta significativamente. 50% dos acidentes com afogamento acontecem nesse período, né? E é um dado estatístico que precisa chamar a nossa atenção, porque 16 pessoas morrem por dia vítimas de afogamento, né? Dessas 16 pessoas que morrem vítimas de afogamento em lagos, represas, mar aberto, 3 são crianças. E aí piscina oferece um risco muito grande, porque quando a gente pensa em férias, as crianças já pensam em piscina, praia, e aí a gente tem que pensar muito na questão da prevenção. E a gente, às vezes, quando pensa em piscina, existem alguns riscos inerentes ao próprio lazer. As piscinas precisam estar cercadas, protegidas. Toda atividade com criança em piscina tem que ser supervisionada por um adulto. Então a gente tem que ter essa atenção, né? A criança está indo para se divertir e aí o adulto tem que estar supervisionando toda a atividade. E Amanda, o que é incrível é que às vezes a gente dá uma boia à criança, coloca algum flutuador e aí parece dar aquela sensação de segurança. E, na realidade, né, os profissionais de salvamento aquático orientam que a boia é um risco para a criança, porque ela pode virar e aí o risco de afogamento aumenta de forma significativa. Quando a gente pensa em segurança, a gente tem que estar em colete salva-vida adequado para a criança possa tomar banho de forma segura. E sempre trabalhar nessa questão preventiva, educativa, orientar brincadeiras ao redor da piscina, é muito perigoso, queda, a parte de mergulho, né? Porque existe também muitos acidentes, Amanda, com relação ao mergulho de cabeça, e pode ter uma lesão grave a nível de cervical. Então, a gente tem que pensar no lazer, mas também pensar na segurança. Temos que estar atento a isso. Importantíssimo. Além da questão dos ambientes, praia, piscina, nós temos os parques, né? Nós temos a questão das viagens, né? A questão do trajeto, e nós temos também não só a questão dos passeios, mas também nós temos também em relação aos riscos em casa, né? As crianças passam muito tempo em casa. Então, eu gostaria que você falasse mais dessas... Perfeito, Amanda, perfeito. E a gente tem
como hábito, né, se preparar para uma viagem pensando nas coisas que a gente precisa levar, né, a questão alimentação, roupa, e às vezes a gente não se prepara para esse trajeto, né? Então, quando a gente pensa, vou pegar o veículo, esse veículo tem que estar em condições de manutenção, ok, né? Se eu tenho crianças que precisam ir nessa viagem com a idade, que precisam ir em cadeirinhas, né, de forma adequada para evitar algum acidente. Evitar fazer viagens em percursos longos, onde esse motorista, esse condutor esteja muito cansado, fazer paradas onde ele possa descansar, né? E, claro, sem dúvida alguma, a gente fazer essas viagens durante o dia, porque, sem dúvida alguma, o período da noite diminui a visibilidade, o risco aumenta. Então, a gente tem que planejar também, dentro do aspecto de segurança, esse trajeto até a chegada ao local onde a gente vai poder desfrutar esse tempo de lazer junto com os familiares, né? Para que não tenha nenhuma intercorrência. Claro, sem dúvida alguma, o ambiente em casa, e quando a gente pensa em casa, casa é o local que oferece muito risco, acontecem muitos acidentes. Então, a casa ela precisa estar adequada para a segurança da criança. Eu falei para você de afogamento, mas dessas 3 crianças que morrem vítimas de afogamento, uma é em casa. É até surpreendente a gente pensar assim, mas bacias, não é? Até o próprio vaso sanitário, a gente precisa estar atento e deixar ele fechado, porque dependendo da idade da criança, as crianças podem, né, por conta do peso da cabeça, elas caírem e não conseguirem voltar. E aí termina sendo vítima, né, desse acidente. Então a gente tem que estar atento ao ambiente de casa, protetores de tomada, se eu moro em apartamento, telas na janela, né, a gente tem produtos de limpeza nunca ao alcance da criança. A gente tem o risco de envenenamento, a gente tem um risco e um ambiente que precisa estar até colocar barreiras físicas para evitar que a criança vá à cozinha. A cozinha é um risco de queimaduras, então está atento. Uma dica que eu sempre falo nas minhas palestras é que se você tem criança pequena em casa e vai utilizar o fogão, tenha o costume de usar as bocas de trás, evitar aquelas bocas da frente do fogão, porque aí você minimiza as chances, né, da criança. E o cabo, né, para trás, para não... Perfeito, o cabo da panela voltado para dentro do corpo do fogão. É uma conduta que, sem dúvida alguma, minimiza muito o risco, né, de uma panela, algo cair com líquido quente e provocar um acidente. Tá, trazendo essa questão, né, dos produtos químicos, as orientações das empresas, das fábricas, é que eles não troquem a embalagem do produto por alguma PET, porque aí a criança vai achar que aquilo ali é, né, algum líquido, alguma coisa, vai chamar a atenção, principalmente que são líquidos que são coloridos, né? Além disso, não fazer essa troca, colocar numa altura realmente que a criança não tem acesso, né? Separado dos produtos. Perfeito, Amanda, perfeito. E você sabe, né, com esse momento da atividade em home office, as pessoas estão com mais tempo em casa e o ambiente de casa tem que estar seguro. Se eu tenho móveis pontiagudos, eu preciso botar protetores, né? E a gente tem que pensar também o risco de queda com relação à escada, corrimão, piso molhado. Amanda, piso molhado é um risco muito grande, porque a criança pode escorregar, cair da própria altura, bater com a cabeça e ter uma lesão grave. Então a gente precisa estar atento em pisos, adequar, muito cuidado com tapetes. Tapetes, né? Pode ser algo que pode provocar um acidente grave, né? Escorregar. Então a gente tem que trabalhar para que o ambiente realmente seja seguro para a criança, para que a gente possa estar preservando, né, o nosso maior tesouro, né? Preservando o nosso maior tesouro. E isso é uma cultura do dia a dia, tá? Então a gente tem que pensar muito nisso. Ah, perfeito. Além da casa tem também os parques, né? Que eu acho que é um risco extremo, assim, né?
Perfeito, perfeito. Porque geralmente os parques públicos, eles estão sujeitos a intempéries, né? Exatamente. E aí o adulto precisa supervisionar, ver se aquele equipamento está em condições de uso, se está enferrujado, se tem algum prego, né, sobressalente, porque ali pode ter uma lesão, um ferimento. Então a gente precisa observar o equipamento, se tem alguma fiação exposta. Sim. E a gente tem históricos de riscos de eletrocução em parques, em equipamentos. Então o adulto tem que ter essa cultura, né, desenvolver essa cultura de supervisionar o equipamento que aquela criança vai brincar antes de deixar ela brincar. E sempre orientando a criança, porque às vezes, se não há orientação na brincadeira, uma criança empurra a outra e aí pode ser propensa a um acidente. Então, o adulto tem que educar seu filho, orientar que não deve estar empurrando para que não aconteça nenhum acidente. Então, é um trabalho contínuo. Você falou essa questão da parte elétrica, né? Na casa da gente, a parte elétrica também é um risco muito alto, muito grave, né? Então, o que a gente pode fazer para minimizar esses riscos, né? Quais são em relação à tomada, extensões? Perfeito, Amanda. Protetores de tomada é uma conduta básica, se eu tenho criança, para que ela não venha com algum objeto, né? E ser vítima de eletrocução. Você falou das extensões, algo que a gente é muito comum usar, né? Que é aquele dispositivo T, o Benjamin, né? A área de elétrica não aconselha, você tem que ter um filtro de linha para que não venha ter uma sobrecarga nesse equipamento e aí tem um princípio de incêndio e até mesmo um acidente com eletrocução. A gente precisa ver e ver a manutenção na instalação elétrica, né? Sempre não se pode se descuidar, né, nessa questão. E claro, a gente está falando de prevenção e vamos também dar dicas de pronto atendimento e orientar as crianças que, se perceber o irmão levando uma descarga elétrica, orientar onde é o disjuntor, né? Que ela pode ir lá e desligar. E orientar que ela nunca puxe o seu irmão, sabe? Porque ela pode ser vítima de eletrocução. Então, nos nossos papos, nos nossos treinamentos, já teve relato de pais que orientou o filho, e que na hora que ele viu a situação, ele teve o tirocínio de ir lá e desligar. A gente também tem que perder essa cultura, né, Amanda? De achar que a criança não vai ter uma atitude proativa. Então a gente precisa ensinar, precisa orientar, ó, aqui é o disjuntor, se acontecer alguma situação aqui em casa, você vê alguém levando a descarga elétrica, vem aqui e desligue, não toque, porque você pode ser uma segunda vítima. Então a gente precisa, né, trabalhar também em casa essa visão. Essa cultura tem que ser para todas as idades. É verdade, né? Tem que sem ser dúvida. Para todas as idades. Em relação à questão das situações, né, de risco, como a gente deve proceder, né? O engasgo, o afogamento. Muito bem. Quando você falou de um tema agora que a gente precisa discorrer. Porque quando eu falo de acidentes, depois do afogamento, vítima de engasgo. E aí eu vou mostrar daqui a pouco a manobra de desobstrução de vias aéreas, mas a gente tem que ter uma cultura prevencionista com relação a quê? A ter cuidado, dependendo da idade da criança, pirulito é um risco muito grande, né? Balas tem o seu risco, certos alimentos, então a gente precisa adequar, né, aquela alimentação à idade da criança e ter muito cuidado, supervisão. Orientar as crianças que o momento, né, de se alimentar é um momento que tem que ter a atenção devida. E nesse mundo de tecnologia, não é incomum a gente ver uma criança se alimentando e na frente dela com o celular ligado. E aí pode tirar a atenção, né, do ato de mastigar direito o alimento e ali acontecer uma situação de obstrução de vias aéreas. E aí é onde a gente tem que estar pronto para agir a nível de primeiros socorros. Fazer a técnica de desobstrução de vias aéreas, que daqui a pouco a gente vai demonstrar para o público, para que eles possam estar seguros se deparar com uma situação como essa. Show de bola. Sobre a questão até do próprio afogamento, como é que a gente deve proceder? Muito bom. Claro, quando eu estou em piscina, em mar aberto,
existe uma frase que é clássica entre os guarda-vidas. Água no umbigo, sinal de perigo. Então, sempre que você for para um lugar, para um mar aberto, né, aproveitar, você precisa primeiro saber se lá tem guarda-vida, para dar essa segurança para você, tá? E nunca tomar banho em áreas onde a água está superior ao seu umbigo, porque oferece um risco. Sempre pedir orientação ao guarda-vida, porque vai ter áreas que podem oferecer um risco maior, então você orientar. Quando a gente pensa também em piscina, você tem que ter também esse profissional, guarda-vida lá, para prestar essa assistência a nível de pronto atendimento. E aí a gente vai orientar, vai fazer a prática de que se a gente tirar alguém do meio líquido e essa pessoa estiver inconsciente, sem respirar, o que fazer? Eu também vou fazer a demonstração do procedimento de reanimação cardiopulmonar. Sem dúvida alguma, primeiro é ligar para o serviço médico de urgência, 192 ou 193. Tá? Sempre se deparou com uma ocorrência de afogamento, a gente precisa imediatamente chamar para o socorro, acionar o serviço de atendimento móvel de urgência. E aí iniciar o procedimento de reanimação cardiopulmonar, que a gente vai mostrar aí como realizar esse procedimento. Ah, perfeito. Vou fazer uma pergunta, pode ser uma pergunta, né? Mas Fica à assim, vontade, se a criança ela passou um tempo, né, submerso, né, na piscina e tirou e ela não desmaiou, mas ela ingeriu muito líquido. Certo. Como é que a gente tem que ligar para o bombeiro? Perfeito. A gente não tem, se a criança consciente ou inconsciente respira, a gente não vai ter nenhuma intervenção, a gente vai lateralizar essa criança, tá? Porque se ela tem líquido, a tendência é ela querer colocar esse líquido para fora. Então, de lado, lateralizada. Perfeito, Amanda, porque se você botar ela de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, ela pode expelir esse líquido e broncoaspirar. Aí o risco é maior, porque ela broncoaspirando, ela pode ter uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardíaca. E imediatamente chamar o serviço de emergência, porque todo o tratamento dentro desse quadro vai ser dentro do ambiente hospitalar, a nível de primeiros socorros e, claro, sem dúvida alguma. E é um fator que a gente sempre fala, manter a calma. Perfeito. Porque o desespero numa cena dessa, imagine a gente conversando aqui, dizer para um pai e para uma mãe manter a calma, né? É desesperador. Então, mas aí manter a calma nessas horas é muito importante, porque aí você vai raciocinar e agir de forma racional e não emotiva. Sim, sim. Porque se um simples fato de eu não ligar para o serviço de emergência, eu estou retardando o socorro. E retardar o socorro para essa vítima, né, porque o afogamento tem vários graus, certo? E aí, dependendo do grau do afogamento, aí é a gravidade do quadro da vítima. Sim, sim. Então, essa assistência tem que ser chegada rápida. Por isso que a gente falou aqui, sempre que você está numa piscina, no mar, eu preciso desse profissional, eu preciso do guarda-vida lá, porque ele vai ter conhecimento técnicos para intervir nessa situação e aumentar a chance de sobrevida dessa pessoa. Porque quando a gente fala em afogamento, a gente fala de parada respiratória, pode ter parada cardíaca, a gente fala de falta de oxigenação cerebral, que é algo que mesmo revertendo o quadro pode ter sequelas. Então a gente tem que estar atento com relação a isso. Vou trazer uma experiência, né? Estávamos em família, numa casa de praia. A piscina não é isolada, mas é uma casa. Estávamos lá, o local a churrasqueira é ao lado da piscina. Então, assim, a gente consegue ter uma visão. Só que, quando foi no último dia, colocou o carro sem a gente ter a visão da piscina. Estávamos lá conversando, tá? Quando a gente viu, foi só o maiorzinho trazendo o menorzinho. Ele de 8, o maior, e o menorzinho de 4 anos. Só que quando ele caiu, que o maiorzinho viu ele desesperado, já tirou. Nossa, foi uma sensação... A gente ficou assim em choque, foi horrível. Porque imagina se essa criança de 8 anos, que ele faz natação,
né? Não tivesse essa percepção de tirar, fazer o resgate. Fazer o resgate. Então, assim, olha só o risco, né? Assim, E, Amanda, diante desse seu testemunho, é rápido e silencioso. O afogamento é rápido e silencioso. Então, por isso que, assim, nos pega de surpresa, como você está dizendo. Por isso que a gente está atento. E há alguma observação que me permita fazer, Amanda? A piscina também precisa estar adequada, porque existem os ralos que hoje existe muito acidente de sucção, tá? Sucção de cabelo e tal, e é um risco. Então, você precisa supervisionar se a piscina tem um dispositivo de segurança nesses ralos de sucção, tá? Porque hoje existe muitos acidentes de afogamento em função desse ralo de sucção. Então a gente precisa observar, eu acho que isso é muito importante a gente dizer às pessoas que a piscina ela precisa estar adequada, né? E essa barreira de proteção é essencial. É essencial para evitar justamente esse risco. E olha só, quando a gente falou de dados estatísticos, de 0 a 1 ano, né, no público geral dessas crianças, quase 60% dos óbitos. Nossa, Então é muita coisa. Então a gente precisa estar atento de 0 a 4 anos. E aí você falou algo que é preventivo. Você colocar hoje o seu filho para natação, ter orientações de natação, é uma conduta preventiva. Por que não? Isso, né? Ter noções básicas de... Porque aí ele pode, numa situação como essa, até fazer um salvamento, um resgate. Então, colocar o filho na natação é uma medida de prevenção. Perfeito. E sobre a questão das queimaduras, né, também, né, que a gente sabe que é um risco muito grande. Assim, né? E a gente precisa falar de prevenção, sem dúvida nenhuma, muito cuidado com álcool, com fósforo, não é? No alcance da criança, a gente precisa estar atento a isso. Produtos químicos também que podem provocar queimaduras. Tá? E agora, alerta com relação aos primeiros socorros, porque existe aquele mito, não é queimou, coloca pomada, né? Coloca manteiga, creme dental. Aí você vai causar um agravo maior àquela lesão. Então, no caso de queimaduras, água corrente, resfriar a área queimada, dependendo da sua extensão, se for necessário, levar para o pronto atendimento, levar para o hospital especializado, que no nosso caso aqui é a restauração. Então, protege a área e leva para o ambiente hospitalar especializado. Por favor, nada de manteiga, creme dental, clara de ovo, né? Deixa essas receitas aí para lá. Vamos cuidar de forma adequada a nível de pronto atendimento no caso de primeiros socorros. E observação, queimaduras de segundo grau provocam aquelas bolhas. Não posso estourar essas bolhas, porque ao estourar essas bolhas a gente vai estar abrindo porta de infecção. Então não estoure essas bolhas. Perfeito. Nossa, eu acho que a gente vai ter mais outros programas, né, ligados a essa temática que é tão importante. É verdade. Né? Porque não só a questão da criança, mas a gente tem a questão do idoso também, que é importantíssimo a gente trazer. Sem dúvida. Vamos voltar em outro momento com essa questão dos idosos também. E você falou de idoso. Veja como realmente, concordo plenamente com você, como é abrangente esse tema. Você falou de casa, residência. Até o quintal eu preciso cuidar, Amanda. Porque se eu deixar entulhos no quintal, o que é que pode acontecer? Escorpião. Barata, o alimento principal do escorpião, e aí acidentes com animais peçonhentos. Existe esse índice também de crianças que são picadas por escorpião. Então você falou idoso, também idoso é muito susceptível a acidentes graves com picada de escorpião em função do sistema imunológico. Então, pais, muito cuidado, casa limpa, né? Porque acidentes com escorpião com criança é algo extremamente grave. Primeiros socorros, pega a criança e leva rápido para a unidade de pronto atendimento, tá? Para fazer assistência, né? Febre, dor, e se o quadro agravar, eles vão levar para o hospital da restauração. Perfeito. A gente falou muito nessa questão
dos acidentes, mas a gente precisa, primeiro de tudo, na prevenção, né, Neves? Sem A gente, dúvida. antes que aconteça o acidente, a gente precisa da prevenção. Então, por isso que a importância de levar essas informações, de estar junto. E informação é tudo. Informação é tudo. A gente pode salvar uma vida de um ente querido nosso, né? Enfim, é importantíssimo. Então, nós falamos sobre prevenção de acidentes durante as férias, mas a gente sabe, né, que aquela criança, ela vai, quando voltar, né, acabar as férias, ela vai voltar para a escola, né? Então, assim, eu gostaria, Neves, que você falasse como é que as escolas estão hoje, né? Quais são os riscos e como é que as escolas precisam trabalhar essa questão da prevenção, até porque a criança, ela durante a escola, ela passa muito tempo, né, na escola, né? Então os riscos são muito grandes. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da prevenção, né? Das escolas na volta, as voltas às aulas, né? Perfeito, Amanda. Veja bem, quando a gente fala em prevenção, eu acho que todo ente, tanto público como privado, tem que entrar nessa junto, né? Tá junto. E hoje existe uma lei federal, Amanda. Desde 2018 foi sancionada uma lei federal, a Lei Lucas. Tá? E eu queria contar para você um pouco dessa história, e está muito dentro desse contexto que a gente está conversando. Lucas é uma criança que, em outubro de 2017, ela foi para um passeio escolar. Tá? E nesse passeio escolar, na hora do lanche, ela comendo um cachorro-quente, ela se engasgou com a salsicha do cachorro-quente. Né? E aí, infelizmente, não tinha alguém com treinamento adequado de primeiros socorros para fazer a manobra de desengasgo, a manobra de Heimlich. E aí levaram essa criança para o ambiente hospitalar. Ela teve várias paradas cardiorrespiratórias até chegar a um ambiente hospitalar. E, infelizmente, Lucas foi a óbito. A mãe de Lucas, Dona Alessandra, com toda a dor, né, que estava passando com a perda do filho, ela levantou essa bandeira, que o ambiente escolar tem que ser um ambiente seguro, que ofereça esse nível de segurança, até porque é um ambiente que a criança passa um tempo significativo, né? Tem um hotelzinho, né? Tem escola de tempo integral. E aí, em 2018, foi sancionada essa lei. Em 2019, ela já está valendo. E de 2019 para cá, em função da pandemia, em função de alguns fatores, ela ficou um tanto que adormecida. Mas hoje, as escolas já estão trabalhando, né, essa orientação de primeiros socorros, junto com o kit de primeiros socorros, junto com a necessidade de um técnico de segurança, de um profissional de segurança, fazer uma inspeção na escola, fazer nos ambientes de lazer, nos equipamentos, nos brinquedos, para ver se eles estão adequados. Então, as escolas estão trabalhando essa visão, né, para que realmente minimize esse risco de acidentes nas escolas. Então, já está tendo essa lei que está sendo o pontapé inicial, podemos assim dizer, dentro desse aspecto de segurança. Então, as escolas estão se adequando, tanto públicas como particulares. Nossa, é importantíssimo, né? Infelizmente teve que ocorrer, né? Infelizmente, que normalmente é assim, né? E trazer uma lei para que a gente possa cumprir, mas que tem que ser uma coisa, prevenção, segurança tem que ser uma coisa natural, né? Tem que ser uma coisa em todo o lugar, a gente precisa falar, a gente tem que estar sempre atento. Nossa, muito importante esse momento nosso, né? A gente sabe que as crianças são as nossas preciosidades, né? É verdade. Então, assim, falar de prevenção é importantíssimo. E o que eu queria agradecer, né? E falar também, né, que a JN Resgate, né, traz esses treinamentos dentro das empresas, dentro das escolas também. Perfeito. Né? Se alguma escola, alguma empresa estiver interessado, como é que a gente pode lhe procurar? Quais são os teus contatos?
Perfeito. Vai aparecer aqui, né, os contatos, tudo, mas... Perfeito. A gente já tem desenvolvendo um trabalho, e vale salientar, né, que o poder público também está fazendo a sua parte, o Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, junto com a assessoria, já está fazendo um trabalho de brigada nas escolas, então está desenvolvendo já esse trabalho, né? Então é importante aí os pais que estão nos ouvindo também questionar, né, se a escola já está adequado à Lei Lucas, o kit de primeiros socorros, os funcionários e professores treinados, né, e capacitados. Essa lei, a periodicidade desse treinamento é bianual, é de 2 em 2 anos. E como você falou, a JN Resgate é uma consultoria que ministra esse tipo de treinamento, profissionais habilitados e qualificados para esse tipo de treinamento, né? E aí pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, APH Neves, pode ir lá no direct, entrar em contato com a gente. O número da empresa é 3094-0466. Pode entrar em contato com a gente aí e a gente vai prestar essa consultoria, né? Tá orientando a escola com relação aos ambientes, tá? E com relação ao treinamento específico. E a gente está disposto aí a estar colaborando, né? Dando a nossa parcela de contribuição para a gente ter esse ambiente seguro, né? Para os nossos filhos. E a gente sempre pensando em segurança. Perfeito. Minha mãe tem até uma expressão que ela diz assim, agir ao perceber. Perfeito. Né? Então, se você vê alguma situação de risco, onde você estiver, você já tem uma iniciativa de já tentar resolver. Uma intervenção. Né? E tem aquela frase clássica, mano. Prevenir é melhor do que remediar. Isso é então, verdade. temos que trabalhar essa visão. Teremos agora nosso momento de aprender, né, na prática, como a gente agir, né, em situações de risco. Vamos lá, né? Vamos fazer as demonstrações aí. Bem, pessoal, eu gostaria de agora demonstrar para vocês o procedimento de reanimação cardiopulmonar para uma vítima de afogamento. Mas antes eu gostaria de lembrar o seguinte: se você presencia um afogamento e não tem técnicas adequadas para fazer o resgate dessa vítima do meio líquido, você precisa lançar mão de uma boia, de uma corda onde ele possa segurar para que você possa puxar. Quem sabe você está num rio, você pega um galho para que ela possa segurar, para você tentar fazer esse resgate, mas nunca tentar retirar uma vítima de meio líquido se você não tem as técnicas adequadas para o resgate, porque fatalmente você pode ser uma segunda vítima, tá? Retiraram a vítima do meio líquido de forma segura, aí eu preciso fazer a avaliação da mesma. Nessa avaliação, eu preciso saber se essa vítima está respirando. A técnica de verificação de respiração é a técnica de ver, ouvir e sentir. Eu vou inclinar a cabeça da vítima para trás para permeabilizar as vias aéreas, fazer a abertura das vias aéreas e vou aproximar o meu rosto da boca e do nariz da vítima e vou também fazer a observação do tórax. Olha, isso aqui, ó. De 10 a 15 segundos para verificar se essa vítima está respirando. Se essa vítima não respira, eu preciso pedir socorro, ligar para 192, chamar SAMU e preciso iniciar o procedimento de pronto atendimento. Vítima de afogamento, eu preciso fazer as ventilações de resgates. Se eu tenho um dispositivo, um pouco de máscara, que é um dispositivo que eu vou fazer a ventilação artificial sem risco de contaminação, então eu vou colocar a mascarilha, inclinar a cabeça para trás e vou fazer 2 insuflações de resgate. É isso aqui, ó. Ok? Se você não tem a mascarilha, você vai ter que fazer o famoso boca a boca. Você vai ter que inclinar a cabeça para trás, pinçar o nariz e a sua boca vai ocluir a boca da vítima e você vai fazer as 2 insuflações de resgate. Fiz a insuflação de resgate. Se a vítima ela não tornou, aí eu preciso iniciar o procedimento de compressão torácica. Para isso eu vou ter que localizar o externo entre os mamilos, é esse osso aqui central, vou colocar a minha parte poternar da mão em cima desse osso, entrelacei, braço esticado, aí vou fazer compressões rítmicas.
de 100 a 120 compressões por minuto. Vou fazer essas compressões ininterruptamente até a chegada do socorro especializado. Claro, de preferência, eu tenho uma outra pessoa para me auxiliar, porque quando eu cansar, essa outra pessoa vai me substituir nessa compressão, porque o meu principal objetivo é fazer com que esse coração volte a bombear sangue, para que possa oxigenar o cérebro até a chegada do socorro especializado, tá bom? Bom, pessoal, agora eu gostaria de mostrar para vocês a técnica de desobstrução de vias aéreas, a manobra de Heimlich. Se de repente eu encontro alguém que está agoniado, com a mão no pescoço, me indicando que ela está com as vias aéreas obstruídas, eu vou ter que lançar a mão dessa técnica. Mas é importante eu observar o seguinte, porque essa obstrução pode ser parcial, ou seja, ele ainda está emitindo algum som, ele ainda está respirando. Se está emitindo som, é uma obstrução parcial, uma espinha de peixe, um osso de galinha, eu não vou interferir. Essa pessoa tem que ir rapidamente ir para uma unidade de pronto atendimento para fazer a retirada desse objeto. Mas se de repente ele está com a mão no pescoço, não está imitando som, não está conseguindo respirar, eu preciso intervir com essa manobra de desengasgo. Então eu vou me posicionar atrás dessa vítima, vou colocar minha mão por baixo do braço dela, vou localizar aqui a cicatriz umbilical, acima do umbigo, a região epigástrica, mais conhecido como boca do estômago. Vou fechar minha mão, a outra vai por cima dessa, olhe que a minha mão está fechada, tá? E a compressão que eu vou fazer é para baixo e para cima com força, para baixo e para cima. Eu estou pressionando o diafragma para que o diafragma possa pressionar o pulmão, para que o ar residual possa expulsar aquilo que está obstruindo as vias aéreas. Lembrem, eu vou fazer quantas compressões forem necessárias. Vou fazer de forma vigorosa, você vai ter que fazer com força, para que a mecânica desse procedimento possa obter sucesso, tá? Então faz essa compressão, porque você vai conseguir retirar aquilo que está obstruindo as vias aéreas. E no caso do bebê, você vai ter que colocar a criança, no seu antebraço, cabeça para baixo, inclinada, e você vai dar esses golpes entre as escápulas, tá? Para que você possa desobstruir as vias aéreas. Vou dar os golpes, observar, né, o quadro da vítima, se eu conseguir desobstruir. Se não conseguir, vou fazer novamente, quantas vezes forem necessárias para realizar a desobstrução de vias aéreas. Ok? Muito obrigado, pessoal. Bom, estamos finalizando, né, nosso programa, nosso episódio, né? Agradecer muito a você, Sargento Neves, a sua participação, foi informações importantíssimas para a gente, né? E agradecer também, primeiro, né, seguir o nosso Instagram, que é @bieventos, com 2 S's no final, né? Agradecer também o espaço, né? Agradecer a vocês e até a próxima. Fiquem já ligados para o próximo episódio do nosso podcast. Obrigada, pessoal. Obrigada, Neves. Obrigado, nós conhecemos.